Ele saiu da sala tentando segurar as lágrimas, mas a frase ainda ecoava na cabeça. Você nunca vai ser bom o suficiente para trabalhar aqui. A porta de vidro se fechou atrás dele, e junto com ela parecia que um sonho tinha sido esmagado. Ele tinha passado noites estudando, ensaiando respostas, imaginando aquele momento. E tudo terminou em poucos minutos, com risadas baixas e olhares de desprezo. Naquele dia, ele não perdeu apenas uma vaga de emprego, ele perdeu a confiança, ou pelo menos foi isso que todos pensaram. Ele voltou para casa em silêncio. No ônibus lotado, olhava para o próprio reflexo na janela e se perguntava onde tinha errado. Não tinha dinheiro sobrando, as contas estavam atrasadas e aquela era a única oportunidade que ele acreditava que mudaria tudo. Quando contou para a mãe o que tinha acontecido, tentou fingir que não era nada demais, mas aquela noite ele quase não dormiu. A humilhação doeu mais do que a rejeição. Não foi um não, foi um você não serve. Nos dias seguintes, a cena da entrevista se repetia na mente dele como um filme. O gerente interrompendo suas respostas, perguntando se ele realmente achava que tinha capacidade para crescer na empresa. Um dos avaliadores olhando o currículo e dizendo que era fraco demais. Ele saiu de lá se sentindo pequeno, só que no meio daquela dor, algo começou a mudar. Em vez de desistir, ele decidiu provar primeiro para si mesmo que aquelas palavras estavam erradas. Ele começou aceitando qualquer trabalho que aparecia. Carregou caixas, fez entregas, trabalhou em turno de madrugada. Era cansativo, mas toda vez que pensava em parar, lembrava da sala de vidro e da frase que ouviu. Em vez de deixar aquilo destruir seus sonhos, ele transformou a humilhação em combustível. Nos intervalos do trabalho, estudava, assistia a aulas gratuitas, lia livros emprestados, aprendia sobre gestão, vendas e liderança. Ele não tinha dinheiro para cursos caros, mas tinha algo mais forte: decisão. Enquanto muitos riam dos seus planos, ele fazia anotações em um caderno simples, cheio de metas. A primeira era clara: nunca mais depender de alguém que não acreditasse nele. Com o tempo, começou a entender o mercado, observava como as empresas tratavam clientes e funcionários, percebeu erros que antes não enxergava e lembrava exatamente como tinha sido tratado naquela entrevista. Prometeu a si mesmo que se um dia estivesse no comando, ninguém sairia de uma sala se sentindo inútil. Os anos passaram. Ele juntou cada centavo que podia. Abriu um pequeno negócio em casa, algo simples, quase invisível no começo. Trabalhava mais de 12 horas por dia. Errou, perdeu dinheiro, quase desistiu várias vezes. Teve noites em que pensou que talvez o gerente estivesse certo. Toda vez que a dúvida aparecia, ele lembrava do motivo que o fez começar. Não era apenas sucesso, era respeito. O pequeno negócio começou a crescer. Clientes indicavam para amigos. A qualidade e o atendimento chamavam a atenção. Ele fazia questão de ouvir cada pessoa. Aprendeu que pessoas não querem só produtos, querem ser valorizadas. Aquilo virou a sua marca. Enquanto outras empresas focavam apenas no lucro, ele focava em construir confiança, e a confiança trouxe resultados. Tempos depois, já com uma empresa estruturada e uma equipe fiel, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma empresa tradicional da cidade estava passando por dificuldades financeiras, dívidas acumuladas, má gestão, funcionários desmotivados. Quando ele ouviu o nome da empresa, sentiu um arrepio. Era a mesma onde tinha sido humilhado na entrevista. Por alguns segundos ficou em silêncio. Lembrou do dia em que saiu de lá cabisbaixo. Lembrou da porta de vidro se fechando. E agora a vida colocava aquela empresa diante dele, vulnerável, precisando de alguém para assumir o controle. Muitos diriam que era a vingança do destino, mas para ele era algo muito maior. Era a chance de fechar um ciclo. Ele analisou números, conversou com investidores, estudou os riscos. Não foi uma decisão impulsiva, foi estratégica. Depois de semanas de negociação, assinou o contrato. A empresa que um dia disse que ele não era bom o suficiente, agora estava sob sua responsabilidade.
No primeiro dia como dono, ele entrou pela mesma porta de vidro. O coração batia forte, mas não por medo. Era a consciência do caminho percorrido. Alguns funcionários antigos ainda estavam lá. O gerente da entrevista também. Quando os olhares se cruzaram, não houve gritos nem acusações, apenas silêncio. Ele não precisava provar nada com palavras. Sua trajetória falava por si. Reuniu todos na sala principal. Disse que a empresa passaria por mudanças. Falou sobre respeito, crescimento e oportunidades reais. Deixou claro que ninguém seria tratado com desprezo. Contou que já tinha estado do outro lado da mesa e sabia como era sair se sentindo pequeno. Alguns funcionários se emocionaram. Pela primeira vez, sentiam que alguém entendia as suas dificuldades. O antigo gerente, agora apenas um funcionário, evitava contato visual. Em vez de demiti-lo por vingança, ele fez algo diferente. Chamou para conversar em particular. Disse que guardou por anos as palavras daquela entrevista. Explicou o quanto aquilo doeu, mas também o quanto o impulsionou a crescer. Não falou com raiva, falou com firmeza. Mostrou que liderança não é sobre humilhar, é sobre desenvolver pessoas. A empresa começou a mudar. Processos foram ajustados, equipes treinadas, ambiente transformado. Aos poucos, os resultados apareceram. Funcionários mais motivados atendiam melhor os clientes. O faturamento voltou a crescer. Mas, mais importante que os números, era o clima. As pessoas passaram a ter orgulho de trabalhar ali. Certa noite, sozinho na sala que um dia o rejeitou, ele olhou ao redor e pensou em tudo que enfrentou. Se tivesse desistido naquele dia, nada disso teria acontecido. A humilhação poderia ter sido o fim da história, mas ele escolheu que seria o começo. Talvez você que está ouvindo essa história já tenha passado por algo parecido. Talvez alguém tenha dito que você não é capaz. Talvez tenha rido no seu sonho ou diminuído o seu esforço. A verdade é que as palavras machucam, mas elas também podem despertar algo poderoso. A diferença está na decisão que você toma depois. Ele não comprou aquela empresa apenas com dinheiro, comprou com noites sem dormir, com esforço silencioso, com cada não que ouviu pelo caminho. Comprou com disciplina, aprendizado e coragem de continuar quando parecia mais fácil parar. E o mais importante, comprou sem perder quem ele era. A vida não muda no ciclo de um dia. Ela muda nas escolhas diárias, no esforço que ninguém vê, na decisão de continuar mesmo quando ninguém aplaude. A humilhação que ele sofreu poderia ter definido seu limite. Em vez disso, definiu a sua meta. E agora eu te pergunto, no que você vai fazer com as palavras que já lançaram contra você? Vai aceitar com sentença ou usar como impulso? Se essa história faz sentido para você, se tocou algo aí dentro, escreva nos comentários. Qual sonho você não vai abandonar? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você quer mais histórias que mostram que é possível dar a volta por cima, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a próxima história pode ser exatamente a que você precisava para não desistir.